Você já percebeu que existe uma versão sua que só aparece justamente quando alguma coisa importante começa a dar certo? Não quando está tudo ruim ou quando não tem nada acontecendo. Ela aparece quando algo finalmente começa a funcionar. Quando alguém começa a demonstrar que quer ficar, quando uma oportunidade começa a se tornar real, ou até mesmo quando uma mudança que você esperou durante muito tempo finalmente parece possível. E então, alguma coisa muda dentro de você. Você fica mais inquieta, desconfiada, cansada, e aquilo que antes parecia simples começa a parecer complicado. O que parecia uma oportunidade começa a parecer um risco. E o mais estranho é que você continua querendo e desejando aquilo, mas já não consegue sentir a mesma tranquilidade. Como se parte sua estivesse tentando encontrar uma saída antes mesmo de entrar. E isso é difícil de explicar. Porque olhando de fora, parece que você está desistindo do que queria. Mas olhando de dentro, não é isso que acontece. O que acontece é que você entra em alerta. E talvez essa seja uma das experiências mais solitárias que existem. Porque ninguém vê. As pessoas veem apenas o resultado, a oportunidade perdida, a relação interrompida ou a mudança adiada. Mas não veem a batalha que aconteceu antes, a quantidade de pensamentos, a quantidade de dúvidas e até o medo que apareceu exatamente quando tudo parecia caminhar na direção correta. E durante muito tempo você acreditou que existia alguma coisa errada com você. Porque não fazia sentido. Você lutou, esperou e sonhou por aquilo. Então, por que justamente agora parece tão difícil continuar? A questão é que existe uma diferença enorme entre desejar uma vida diferente e se sentir segura dentro dela. Você pode querer amor, mas isso não significa que saiba como viver um amor que não exige sofrimento. Você pode querer reconhecimento, mas isso não significa que você saiba como lidar com a sensação de ser vista. Na prática, você pode até querer paz, mas isso não significa que o seu corpo saiba relaxar quando ela finalmente chegar. Porque o corpo, as emoções e a mente, elas aprendem. E quando passamos muito tempo vivendo em alerta, o alerta ele começa a parecer normal. E aí a preocupação, a tensão e a espera pelo pior começa a parecer normal, até que algo bom acontece. Em vez de descanso, você começa a sentir estranheza, porque uma parte sua continua procurando o perigo que ainda não apareceu, esperando a perda, a rejeição e o momento que tudo vai acabar. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a se atrapalhar. Não porque querem perder, mas porque não sabem como permanecer, não sabem como confiar, baixar a guarda, porque baixar a guarda parece perigoso para quem passou anos precisando dela. E essa é a parte que muda tudo. Você não está lutando contra aquilo que deseja. Está lutando contra tudo aquilo que aprendeu para sobreviver. E contra uma versão sua que acredita que estar preparada para o pior é a única forma de ficar segura. Só que aqui existe um problema. Essa versão consegue proteger você da decepção, mas também ela impede você de viver aquilo que você sempre quis. Porque não existe amor sem vulnerabilidade, mudança sem risco e uma vida nova sem alguma dose de incerteza. E enquanto uma parte sua continuar tentando eliminar todo risco, também continuará eliminando muitas possibilidades. Até que uma pergunta aparece. Uma pergunta simples, mas capaz de reorganizar muita coisa. E se o problema não for o medo de perder? E se for a dificuldade de acreditar que algo bom pode acontecer? Porque essa pergunta muda o lugar de onde você olha para si mesmo. Você para de se enxergar como alguém que estraga tudo e começa a perceber que existe uma história por trás de cada recuo. Existe uma proteção por trás de cada fuga e um medo por trás de cada momento em que você mesma se atrapalha. E quando você entende isso, alguma coisa muda, porque você para de lutar contra si mesma e começa a perceber que a verdadeira transformação não é aprender a se forçar, é aprender a se sentir segura dentro daquilo que você sempre desejou viver. Porque a verdade é que você nunca quis destruir o que mais queria. Você só não sabia como permanecer quando aquilo finalmente chegou. E talvez a dor não seja perceber que você se atrapalha. Talvez a dor seja perceber há quanto tempo você vem chamando de defeito aquilo que nasceu como proteção. Então, se esse vídeo falou com você, escreva aqui nos comentários. Eu quero parar de viver em alerta. E se inscreva no canal. Porque algumas das mudanças mais importantes da vida começam quando você deixa de lutar contra a sua proteção e começa a entender o que ela realmente estava tentando te mostrar.